Olá, eu sou Lucas Feres, sou artista, pesquisador, trabalho em dupla com o Lucas Lago, que está aqui com a gente também. E nesse momento a gente está em Lisboa, realizando uma residência artística, e nesse encontro a gente vai compartilhar um pouco essa pesquisa que a gente está desenvolvendo, na verdade. Então a gente esteve aqui entre os meses de abril e maio, realizando uma residência junto ao EndLab, um laboratório de políticas da convivência, coordenado pela Fernanda Eugênio, aqui em Lisboa, e realizamos atividades de residência em Barril de Alva e em Lisboa, com apoio do edital de mobilidade da Secretaria de Cultura do Governo do Estado da Bahia. E aqui, para essa conversa, para esse compartilhamento da pesquisa, a gente tem a alegria de receber duas interlocutoras muito queridas, que são também curadoras, pesquisadoras, a Laura e a Joyce. Então eu vou apresentá-las brevemente, para que vocês as conheçam, caso ainda não conheçam, e depois eu vou passar a palavra para o Lucas começar apresentando um pouquinho da pesquisa. A Laura Benevides é artista, arquiteta, curadora e pesquisadora, é formada em artes interdisciplinares pela UFBA e em arquitetura e urbanismo pela Unifax. E atualmente ela desenvolve seu mestrado em História da Arte Argentina e Latino-Americana na Universidade Nacional de São Martín, em Buenos Aires. E a Joyce Delfim, atua como pesquisadora, curadora e educadora em arte, é formada em História da Arte pela UERJ, mestra em Estudos Avançados em História da Arte pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e atualmente é doutoranda em Artes Visuais, na linha de História e Teoria da Arte pela Universidade Federal da Bahia. Aproveito aqui para agradecer mais uma vez a vocês duas por estarem aqui com a gente nessa conversa e passo a palavra para o Lucas dar sequência ao compartilhamento dessa pesquisa que a gente está desenvolvendo. Bom, eu vou fazer uma pequena introdução assim da pesquisa, só para situar um pouco as questões, e aí, a partir disso, a gente quer apresentar algumas coisas que nos aconteceram ao longo desse processo e alguns materiais que foram se desdobrando dessa investigação. Você pode começar a compartilhar, por favor, Lucas, a tela? Posso sim, você só precisa ativar essa possibilidade para a gente. Ok. Então, acho que uma questão assim que se tornou bastante proeminente na investigação de uma maneira mais ampla e que chega agora, mais para o final, essa percepção, é que nesse processo de investigação da memória e do lugar, que a gente começa uma investigação, né, interessado nessa relação entre memória e lugar, e sobre essas possibilidades de investigação da memória a partir do lugar. E aí, quando a gente chega em contato com o EndLab, com as ferramentas operacionais e as práticas e exercícios, né, que o EndLab nos ofereceu, a gente reposicionou um pouco essa questão para pensar como apreender o que é memória com os lugares. E aí, dentro desse percurso, a gente acabou desenvolvendo uma série de experimentos, e alguns deles a gente vai compartilhar aqui, mas também vai compartilhar um pouco das histórias mesmo, que aconteceu com a gente em torno desses experimentos. Mas talvez uma questão que seja importante de situar para começar é uma percepção recente da necessidade de transferência da agência radical para os lugares na nossa pesquisa, de compreender que toda agência em relação ao processo de pesquisa, ele estaria nos lugares e não na gente, e que a gente estaria de alguma maneira como uma espécie de tradutores do desejo ou das vontades desses lugares, e também estaria nos colocando à disposição dos lugares para que, de alguma maneira, eles possam agir sobre diversas interfaces. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente tem compreendido, e também temos entendido que os lugares exercem uma espécie de magnetismo sobre nós, na pesquisa, e que eles nos chamam, em alguma medida, nos convoca
a se relacionar com eles, e é a partir disso que, de alguma maneira, a gente compreende o porquê que foram esses lugares que a gente pesquisou e como que eles aparecem para nós. Então, dito isso, a gente passou por um processo de investigação que nos colocava a questão de perguntar para os lugares o que é memória. E aí a gente experimentou algumas maneiras de fazer isso. Acho que, em certo grau, é isso que a gente vai apresentar. Essas maneiras que a gente experimentou de perguntar para o lugar o que é memória. Pode passar, por favor? E aí eu queria começar, na verdade, com essa paisagem, que foi, na verdade, uma paisagem que a gente se depara pela primeira vez ao chegar na residência, né, em Barril de Alva, no município de Arganil, aqui no interior de Portugal. E foi interessante porque no caminho para esse lugar, ele já nos deu uma espécie de pista, nos mandou uma espécie de mensageira, nos informando de uma temporalidade recente, de um acontecimento recente que tinha tido, que foi os incêndios que ocorreram em 2017 aqui em Portugal, em uma grande região, e foi uma catástrofe natural, assim, de proporções bastante alarmantes, e que gerou um impacto muito grande, sobretudo nessa região, e de diversos graus. E aí uma das pistas, e por isso que tem essas imagens, ela é uma das pistas disso, porque esses campos, antes do incêndio, eram todos brancos. E a partir do incêndio eles se tornaram amarelos. E aí essa foi a nossa primeira vista, e foi a vista que também conviveu com a gente. Então, a partir dessa informação que nos veio, e que de alguma maneira foi convocada a nós, e essa convivência com essa paisagem, é que a gente desenvolveu todo esse trabalho. Assim. Acho que isso é importante de colocar. Acho que pode passar para o próximo, que aí, na verdade, a gente tem ao longo da investigação neste lugar, a gente começou a desenvolver uma espécie de jogo, muito mediado até pelas ferramentas que o EndLab oferecia, mas alargando isso para uma dimensão do espaço e tentando colocar isso em torno da pergunta o que é memória. Essas ferramentas a serviço dessa pergunta, né, o que é memória. Então a gente saía para esse espaço para perguntar o que é memória, e o que acabou acontecendo foi que uma espécie de jogo se instaurou entre a gente e o lugar, e uma série de elementos começaram a aparecer para nós, e, de alguma maneira, isso aparecia indicando uma espécie de lógica que a gente não conseguia apreender, mas que todas elas estavam como se fossem pistas. E aí, foi nesse movimento que, de alguma maneira, a gente começou a estabelecer um exercício que é um exercício que foi um exercício, né? Mas que é um exercício porque ele está em continuidade. Pode passar, por favor, para o próximo? Que foi de uma espécie de jogo, uma espécie de baralho mesmo, que o lugar nos oferecia, em que determinados pontos em que a gente se relacionava, ele acabava nos dando uma espécie de informação que a gente estava chamando de enunciada a partir das ferramentas, que foi a partir das ferramentas do EndLab, mas também era uma espécie de informação oracular que nos fazia uma passagem daquele lugar para outro. Era como se cada lugar que a gente se relacionasse, eles apresentassem, de alguma maneira, uma espécie de portal que nos levavam a outro. E o que possibilitava a gente fazer essa passagem era exatamente o reconhecimento dessas forças que compõem esses lugares. Então, a gente foi encontrando uma série dessas passagens que conforma hoje uma espécie de baralho, que a gente ainda está em desenvolvimento de entender o que está fazendo sobre isso. Um baralho quase infinito, assim, no sentido de que ele é possível ser continuado, em que tem esses pequenos fragmentos, em alguns casos, imagem, outros precisam de outras formas de instanciação, e assertivas, né? Então, assim, a gente encontra essas formas que são presentes em matéria ao lado das formas presentes em vestígio. Isso é uma pista que nos faz fazer várias passagens, como um portal mesmo. O próximo.
E aí isso existe um exercício que é como que esse lugar vai nos fazendo, exercendo uma força e nos colocando em relação com essas dimensões. Então, tem aquilo que foi destituído da sua função e mantém e preserva características daquilo que foi um dia. E aí isso é uma outra linha de força que foi nos conectando com uma série de elementos que compunham essa atmosfera e esses elementos que foram nos chamando, de alguma maneira. Pode passar. E aí, nessa mesma linha, a gente tem uma série de relações que vão se explicitando. Como essa, que é um indício na superfície que explicita uma relação imperceptível. Isso, ao mesmo tempo que são respostas para nós do lugar do que é memória, é também zonas de passagem que nos conectam, que nos possibilita conectar um lugar ao outro, um portal ao outro, se assim é melhor de entender. E aí tem uma coisa que acontece que é interessante, porque nesse espaço que a gente estava, né, tinha uma área delimitada em torno do ateliê que a gente estava trabalhando, e aí, pode passar, por favor. E aí o que acontece é que quando a gente vai construindo essa espécie de baralho entre enunciações e imagens, a gente encontra uma espécie de coringa. E essa coringa, ela está exatamente relacionada a esse primeiro acontecimento que um mensageiro nos disse, quando a gente chegou na residência, que é o incêndio de 2017, mas não só. Uma série de camadas de temporalidade se manifestou aí. E aí foi essa Oliveira, de alguma maneira, que estava à frente, na nossa frente, na frente do nosso ateliê, que se manifestou como uma espécie de coringa, onde todos os enunciados, essas frases forças que compunham esse baralho até então, poderia ser utilizado com ela. E aí, a partir dela, a gente fez um pequeno vídeo que a gente vai mostrar, pode passar, por favor, que tenta sequencializar um pouco no tempo uma experiência que era dada no espaço. Então, é um pequeno, o áudio, por favor, Lucas. Bom, esse foi só mais esse exercício de conseguir trazer. Pode passar, por favor, Lucas. De trazer essa dimensão, que era uma dimensão de uma coexistência de tempos distintos que operava nessa instância, e que, de alguma maneira, fazia uma espécie de restituição das forças a partir dos próprios elementos, né, dos próprios elementos das condições dessa situação que a gente encontrou. E essa situação que a gente encontrou foi essa imagem síntese, que ao mesmo tempo se configurava com um novo portal, e que para a gente também era um portal que podia nos levar a um outro lugar. E aí foi o momento em que quando a gente encontra com ela, a gente percebe que a gente pode trazer isso com a gente e levar ela a outro lugar. E aí isso é uma investigação certamente em curso, que continua, assim, mas que a gente tem esse portal com a gente e talvez, de alguma maneira, estamos sob efeito dele na continuidade dessa investigação. Assim. É inevitável não estar. Eu vou passar para o Lucas, que vai continuar com essa segunda parte da nossa pesquisa. Bom, depois desse primeiro processo, né, imersivo em Barril de Alva, a gente chega a um novo lugar, né? A gente vem dar sequência aos trabalhos aqui em Lisboa, no sentido de dar continuidade a essa investigação, a continuar trabalhando com essas ferramentas, né? E, na verdade, quando a gente chega no primeiro lugar, né,
logo em seguida em que a gente ficou hospedado no Alto da Ajuda, aqui em Lisboa, tem uma coisa muito forte que fala conosco, né, que é esse pedaço de pedra no meio da cidade, esse geomonumento que ficava em frente à nossa janela, né? Essa era a vista. E, e foi uma coisa muito rápida, assim, quando a gente se encontra com esse geomonumento, que geomonumento, na verdade, não é uma nomeação nossa, é algo instituído pelo campo da arqueologia aqui em Lisboa, né? Tem alguns monumentos geológicos que dizem respeito a outras eras de conformação, né? E que aparecem em pontos específicos da cidade. Esse é especificamente o geomonumento do Rio Seco, um rio que a gente não encontra mais na superfície da cidade, mas que passava por aí. Então, primeiro a gente é magnetizado de alguma forma por esse monumento, né? Por esse grande pedaço de pedra, na verdade, com a cidade abaixo, acima, né, e que a gente é em seguida convidado a adentrar, a se aproximar pela existência dessa gruta, né? Dessa dobra na sua parte inferior. E nesse processo também de magnetização pela pedra, né, e pelo Rio Seco, um outro mensageiro por aqui nos traz mais informações que alimentam, né, nossa vontade de exercitar esse processo de escuta e de aprendizado com esse espaço. Então, na verdade, a gente percebe que o que hoje é um geomonumento, né, mas que sempre foi uma presença, sempre não, mas que há alguns séculos, né, foi uma presença forte aqui nessa parte, né, de Lisboa. Era uma espécie de portal que abria a porta em vários tempos distintos, né, que desvelava uma série de processos de conformação da paisagem e do urbanismo dessa cidade. Que, na verdade, essa pedra, né, extremamente estável, foi cortada pelo Rio Seco a partir de um processo lento e gradativo de força da água, onde se estabeleceu um largo com diversas utilizações ao longo da história, desde utilizações mouras, né? E tem um cruzamento muito forte disso com o urbanismo de Lisboa, depois do terremoto de 55, em que essa região é particularmente pouco afetada por esse terremoto que marca, que causa uma grande destruição na Ribeira, na região central, né? E a partir disso, inclusive, há uma mudança, né, do então governo monárquico português que decide mudar a sua sede para o Rio Seco por essa estabilidade tectônica que essa pedra oferecia, e ali fica o governo até que há essa mudança, né, para o Brasil, especificamente. E atualmente esse largo, inclusive, está em mais um processo de alteração urbanística por algumas obras, já nesse momento, enfim, num outro momento, né? Mas então, rapidamente, a gente percebe como esse espaço que nos chamava, né, da janela, se conectava com distintos momentos históricos e urbanos, né, aqui dessa região. Então, como a gente se dedicava, né, estamos nos dedicando a esse movimento de tentativa de aprendizado com os lugares do que é memória, né, a partir desse encontro que acontece, né, eh, que ressignifica inclusive a nossa chegada a esse lugar e fatos da nossa vida, do planejamento da residência, pregressos que ganham um novo significado a partir desse diálogo com esse espaço. A gente começa a buscar construir dispositivos, ferramentas
para escutar, né, esse espaço, pensando nessas possibilidades de transdução de linguagem, né, na linguagem que a força dessa pedra possui, a linguagem que nossos corpos conseguem compreender, se relacionar, a gente começa a tentar desenvolver alguns dispositivos para se relacionar com essa linguagem, se relacionar de forma infinitesimal com essa linguagem cósmica, né? Então, dos primeiros movimentos que nós fazemos é essa construção de um proto-sismógrafo, a partir de um princípio analógico e pouco preciso de um sismógrafo, a gente busca registrar os gráficos, né, da vibração que há nessa pedra, né, numa tentativa de transformar em linha uma presença massiva e estável na busca de buscar a construção de uma linguagem possível entre os nossos corpos de escalas e durações muito distintas, né? E também tentamos captar o som que tem dentro dessa pedra, né? Por pequenos microfones de contato, microfones de transdução. A gente começa a captar essa frequência vibratória que há nesse lugar, transpondo, né? Mudando de matéria, formas de comunicação que se tornam som, imagem, mas mais do que tudo gráficos, né? Linhas que apresentam essa estabilidade tectônica que essa pedra tem, mas que também nos oferecem pequenas vibrações, variações que abrem uma zona uma zona de experimentação, né? Que é o momento que a gente se encontra, na verdade, depois de ter testado esses dispositivos de transdução, né? A gente se encontra nessa tentativa de dar continuidade a esse diálogo e a essa pesquisa. E aqui tem 4 imagens também. Eu passo a palavra para o Lucas finalizar essas primeiras coisas que a gente queria trazer para a gente seguir para o nosso diálogo. Na verdade, essas imagens ainda estão bem. São imagens que, durante esse processo de investigação, a gente também começou a perceber essa relação da luz dos próprios contornos da pedra com a paisagem e consigo mesmo, que conformava essa espécie de desenho e que seria, na verdade, uma outra linha, né, uma outra forma de inscrição que resultava dessa temporalidade, né, dessa temporalidade geológica, né? Então a gente registrou alguns desses contornos possíveis, dessas linhas que se conformam entre essa massa de pedra e essa massa de ar e de luz que está ali. E aí é um material também dentro desse corpo de materiais que a gente colheu a partir dessa relação e que a gente considera que é formas da pedra de falar e de responder para nós, ainda que de forma cifrada, é, o que é memória e a memória que ela porta de todo esse tempo em si mesma e nos oferecer. Então, isso, claro, a gente tem esses materiais e a partir deles a gente tem um interesse de desdobrar, de encontrar caminhos que eles queiram se fazer e se reinstanciar e se materializar. Eu acho que esse é nosso exercício agora, um exercício de escuta mesmo e de reparar para isso. Mas uma das coisas que a gente já percebeu diante dessa relação com isso, e falando de todo o processo, é de uma necessidade agora de introduzir talvez uma possibilidade narrativa dessas experiências. Uma narrativa que não necessariamente seja nossa, mas uma narrativa que se dê a partir dessa relação, ou que possibilite uma enunciação mais delongada do que esses lugares querem dizer. Mas isso é uma investigação que está em curso, então esses foram os nossos experimentos até agora, mas isso continua, mas eu acho que é possível conversar a partir disso. Isso foi o que a gente pensou em compartilhar nesse primeiro momento para que a gente pudesse conversar mesmo, principalmente ouvir vocês, né, que
enfim, são pessoas que a gente já se dialoga há um tempo, que a gente também conversou em outros pontos dessa investigação, e que vai ser uma alegria ouvir aqui nessa esfera de compartilhamento, um pouco pública, mas também de pensamento em tempo real, né? Vocês gostariam de... Quem quer começar? Quer começar, Joyce? Eu tô tentando achar uma referência que eu lembrei enquanto eu ouvi os meninos. Mas posso falar um pouco e daí depois eu busco. Eu lembrei, eu acho que tem um filme... Assim, eu não sei qual foi a dimensão desse incêndio e o quão próximo da fronteira com a Espanha, principalmente a parte da Galícia, era essa região que vocês estavam. Mas tem, enfim, me lembrei de um filme que registra, de uma pessoa que eu conheci quando eu fiz mestrado na Espanha, que registrou esse incêndio, né, um incêndio, acho que no mesmo ano na Galícia. Então pensei que, enfim, realmente não sei qual é a proximidade, né, mas poderia ser o mesmo, porque pelo que vocês falaram foi um incêndio de Eu grande acho escala, provável assim, que talvez tenha sido o maior incêndio na Europa, num período bem grande. Atingiu uma região Eu bem... vou... Ah, que legal. Tá um pouco travando aqui, não sei se a minha internet é um aí, mas não consegui te ouvir, Lucas. O que o Não, Lucas disse é que provavelmente foi o mesmo incêndio, porque acho que esse incêndio teve uma proporção para além de Portugal e teve... acho que foi um dos maiores incêndios dos últimos tempos aqui na Europa. Então, acho que se foi no mesmo ano, provavelmente foi uma mesma... Mas acho que o modo como foi atingido e como chegou em cada região, grau, acho que varia um pouco. Sim, vou tentar, depois quando a gente estiver falando, vou tentar achar, vocês podem cortar essa parte. Nossa, primeiro dizer que fiquei muito feliz, assim, de ver da última apresentação, né, que vocês fizeram. Não sei se vocês tinham esses materiais que não puderam apresentar, mas gostei muito. Eu sei que dessa parte que vocês desenvolveram em Lisboa, não, né, que vocês ainda não tinham realizado, mas essa ideia das cartas, que era... Eu tinha pensado muito em tarô quando vocês apresentaram esses enunciados e as imagens naquela reunião que a gente participou, né, uma reunião do Urbanidades. E é isso, eu estava tentando lembrar se vocês já tinham falado, assim, de... Acho que vocês ainda não tinham falado de carta nem de baralho, mas vocês estavam usando a palavra oráculo. E aí eu tinha feito essa associação com o tarô, com essas... Acho que essa prática, né, de ler uma imagem, de tentar traduzir uma imagem em um enunciado, ainda que eu não seja uma pesquisadora de tarô, tenho interesse, tenho tarô, e me lembrou, assim, essa prática oracular, mas mais vinculada com uma leitura de uma ilustração, de um desenho, de uma imagem. Bom, fiz algumas anotações aqui, vou tentar acompanhar um pouco elas para ter alguma ordem, mas acho que são um pouco assim, comentários que não se conectam exatamente entre si. Nessa parte, quando vocês falam... Enfim, eu fiquei pensando um pouco nesse movimento, né, de ir até um lugar e tentar aprender uma memória que existe ali, e como... Só lendo a primeira pergunta que vocês elaboraram, né, de como... Acho que é como aprender memória com o lugar. Ou, né, tem talvez fazendo não uma citação, porque eu acho que eu não falei certinho, mas enfim. Eu pensaria... Não sei, assim, se eu tivesse só essa pergunta e tentasse imaginar que tipo de ação vocês estão fazendo, eu acho que o mais
não sei, talvez um movimento mais comum seja o de pesquisar com as pessoas, de entrevistas, de perguntar sobre esse espaço, de tentar acessar essa memória via uma memória oral, assim, né, do que as pessoas têm sobre aquele espaço. Até pensando um pouco no método antropológico, etnográfico, enfim. E aí pensei nessa diferença de uma memória do lugar, ou sobre o lugar, e uma memória com o lugar, que é essa troca que vocês fazem, né? E aí logo vocês comentaram sobre essa dimensão da agência, de entender que vocês estão ali enquanto... não enquanto, né? Mas se dispondo a ouvir esse lugar. Então, eu acho que tem um movimento... Assim, tem um pouco essa agência de vocês de se colocarem como pessoas que querem escutar, que querem estabelecer uma relação com esse espaço. Eu acho que tem também um movimento de chegar nesse lugar e dizer, assim, em alguma medida, que vocês querem ouvir, que vocês querem receber, porque eu acho que tem da parte de vocês uma abertura para essa escuta, que não é só uma escuta também, né? Mas que é uma troca... É isso, acho que é uma troca de percepção em relação ao espaço e ao que uma paisagem pode transmitir, em termos não apenas visuais. Então, fiquei pensando muito nessa abertura que vocês colocam, que vocês oferecem assim, para o espaço, né? E como que isso possibilita que essa agência que já existe no lugar seja acessada, né? Então, não sei, fiquei pensando muito em algumas leituras que eu fiz sobre o conceito de paisagem, tem algumas referências, tem uma filósofa feminista, ecofeminista, que eu gosto muito, que é a Val Plumwood, que ela discute o conceito de backgrounding, que é essa dimensão, né, pensando do dualismo hierárquico entre natureza e cultura, e ampliando ele para outros tipos de hierarquias e opressões, né, num contexto dentro de um pensamento ocidental. Todas as pessoas e seres que estão vinculados com esse lado rebaixado da natureza seriam panos de fundo, seriam paisagens em relação à ação desse, né, de um único grupo valorizado, que é essa elite masculina, branca, ocidental. E, normalmente, a paisagem, o pano de fundo é apenas isso, né? Apenas paisagem, apenas pano de fundo. É o que acontece no segundo plano, enquanto as operações desse grupo, dessa elite, se dão, assim. Então, tudo que está em segundo plano, tudo que está em paisagem é visto como recurso, e não enquanto sujeito, né? E não enquanto o que deve ser visto, o que deve ser mostrado, o que deve ser valorizado, né? De uma forma bem, bem simples, assim. Isso vem de uma construção filosófica, né? Isso vem de um modo de pensar que realmente assim, bloqueia a possibilidade do entendimento de que a paisagem pode ter agência, né? De que a paisagem pode ter vontade, de que, enfim, grupos rebaixados entendidos enquanto vinculados a esse lado da natureza podem ter agência, podem ter vontades. Então, é muito interessante essa inversão que vocês fazem, né? Essa inversão em relação a esse modo de pensar ocidental, colonial, enfim. De, primeiro, né, assumir essa agência que existe dos espaços, dos lugares, da paisagem, e de se dispor a escutá-la.
E aí eu lembrei assim, de vários relatos, vários textos e discussões que também têm sido feitas nesse campo, né, de pensar vínculos não hierárquicos entre natureza e cultura, não só, assim, tanto por um movimento de questionar e de criticar esse modo de pensar ocidental, mas também de reconhecer modos de pensar que, né, grupos, sociedades que não estabelecem essa divisão hierárquica, né? E aí, enfim, tem uma imensidão de referências, de textos, mas pensei em dois específicos, em um que a gente já conversou um pouco sobre também, uma autora que a gente já conversou sobre, que é a Marisol Della Cadena, com o livro Earth Beings, que é meio que uma tradução seria seres terra. Uma pesquisa, ela é uma antropóloga peruana, uma pesquisa que ela faz na região dos Andes, com duas pessoas, agora não esqueci qual etnia, mas enfim, duas pessoas indígenas, né, dessa região dos Andes, Mariano e Nazário Turpo, que e assim, acho que me levou a pensar não só por essa relação, por essa dimensão da agência do lugar, porque eu lembrei de Alçangata, que é um ser terra que tem nessa região, né? Mas que, enfim, numa linguagem colonial ocidental seria uma montanha, um morro, um monte, mas que para Mariano, para Nazário e para toda essa cosmovisão compartilhada nesse território que eles vivem, em relação, né, é o que a Marisol chama de ser terra. E Nazário, assim, Mariano é pai de Nazário. Nazário é uma figura, então, mais jovem, que trabalha como guia, agente de turismo, assim. E aí tem expedições, né, assim, com turistas do mundo inteiro para essa região, e ele faz essas visitas, ele conduz esses grupos para esses lugares. E aí ele está o tempo todo lidando com esse choque, né, com essa dificuldade de traduzir, sabendo que por mais que exista um desejo, uma vontade de compreensão do que é essa realidade, do que é Earth Beings, do que é Alçangate, que essa tradução é impossível. E aí, porque eu estou trazendo essa história, né? Porque, enfim, existem vários outros exemplos de populações que compreendem elementos da natureza, enfim, né? Já tentando fugir do dualismo, mas não conseguindo na minha fala, mas que compreendem enquanto um ser, né? Enquanto algo que tem agência. Poderia trazer qualquer exemplo, mas eu trouxe esse específico do Nazário, do livro, desse relato que a Marisol traz no Earth Beings, que é sobre essa dificuldade de tradução. E aí, pensando isso em relação ao trabalho de vocês, né, que é meio que essa tentativa de traduzir, no primeiro momento, em enunciados, né, em palavra, e que depois vocês passam a tentar traduzir com essas ferramentas, com esses dispositivos, né? E aí me interessou muito essa mudança, sabe, da palavra para vibração, assim, para, né, tipo, de abandonar essa tentativa de trazer para uma dimensão do verbo, assim,
e mais para esse lado do sentido, né? E aí, né, mais para o final, vocês falaram no interesse de construção de uma narrativa, eu fiquei curiosa assim, para saber o que vocês estão pensando. Se é um pensamento de voltar para a palavra depois. Enfim, eu sugeriria que vocês continuassem nessa transdução da vibração, assim, né? Dessas outras dimensões que não dá, do verbo que não dá fala. E eu acho que tem também tipo, na construção dessas ferramentas que são analógicas, não sei, assim, nessa coisa meio de teste, eu acho que tem uma dimensão de saber que aquilo não dá conta de tudo, sabe? Eu estava vindo a palavra frustração na minha cabeça, mas não é isso, assim, mas eu acho que é um reconhecimento que vocês têm de que aquilo é uma parte, né, de que tem um mistério ali que não é 100%, né, completamente traduzível, né? E aí, deixa eu ver. Tem umas outras questões, assim, eu achei interessante vocês falarem de magnetismo. Eu lembrei da Lígia Pape, com o conceito dos espaços imantados, mas que não acho que tenha uma ligação direta, assim, com que vocês, né, com esse uso de magnetismo desse termo que vocês fizeram. Que, né, eu não conheço muito também o conceito de Lígia, peço desculpas se falar alguma coisa errada, mas eu acho que tem, acho não, né, me lembro que tem essa dimensão de espaço, de lugares no espaço urbano que atraem as pessoas, né, que formam aglomerações, assim. Então, não é exatamente o que vocês estão trabalhando, mas achei curioso, assim, eu ouvi magnetismo, pensei nesse trabalho da PAP, nesse conceito. E acho que, por enquanto, é isso. A gente pode seguir. Ouvi um pouco Laura e continuamos. Eu estava bem pesquisando uma referência que eu lembrei, mas aí eu trago ela depois. É um trabalho de 2 artistas que no mestrado eles trabalham com essa relação entre mundo animal e meio ambiente e o humano. E aí eu acho que pode ser uma referência interessante para exemplificar uma coisa que eu pensei. Eu também lembrei da Marisol, até anotei exatamente natureza, cultura. Não vou me alongar nisso, porque acho que a Joyce já colocou. E eu eu gostei muito também de outra coisa que a Joyce comentou, que foi isso de não foi através da comunidade, né? Que essas informações foram acessadas, que normalmente quando a gente pensa em urbanismo e esses processos, a gente realmente vai para os usuários, né? Foi via esse território. E aí, pensando essa coisa da fabricação do espaço, às vezes no urbanismo a gente observa, contra esse urbanismo funcional, por exemplo, os caminhos pré-estabelecidos num espaço público, quando as pessoas fazem um outro na grama e aí tem um caminho espontâneo ali, né? Então, eu fiquei pensando, enquanto vocês falavam, que o rio é que fez toda aquela escavação na pedra, eu fiquei pensando que não tem uma ação, pelo que eu entendi, direta na pedra em si, mas tem todo ao redor, né? Então, tem sempre um diálogo ali, é como vocês falaram, é uma pedra no meio da cidade, é uma cidade em torno desse monumento, né, em relação com ele. Eu acho que isso também é uma forma de vizinhança, de fazer companheirismo também. Aí a gente... meu Deus, como é o nome dela? Donna Haraway. Ela fala das espécies companheiras, né? Mas fala num sentido mais dos animais, mas aí talvez também a gente possa pensar nessa relação com a pedra, nessa relação com o solo, né? Essa relação de companheirismo com esses outros elementos, mesmo porque o Krenak, uma vez, ele, em alguma dessas falas dele, ele menciona que
Para outros entendimentos, a gente também já foi pedra, já foi planta, já foi, enfim, essa confluência de possibilidades. Enfim, eu achei que essa articulação outra com o território me chamou a atenção. E aí, outra coisa que eu fiquei pensando, a princípio, quando vocês falaram, vou fazer o território falar, a primeira coisa que eu pensei é que seria a performance, que seria uma forma de, tipo, acoplar o corpo naquele território. E aí eu achei interessante a coisa dos dispositivos, porque vocês tinham falado dos portais e da tradução, e tradução é uma viagem mesmo, né? É esse movimento de transpor de um lugar para outro, e aí vocês criam os equipamentos da viagem, assim, pensando. Esse navio, essa embarcação que vocês vão fazer esse trânsito. E aí eu fiquei pensando, né? Qual é a memória que o lugar transmite, mas qual é a memória que ele escolhe compartilhar? Porque tem várias camadas ali, várias memórias, então não é tudo que está sendo compartilhado com vocês, com a gente, né? E também qual é a nossa capacidade de entender, porque vocês criam esses dispositivos, e aí, como vocês falaram do oráculo, que eu também pensei na coisa do tarô, e foi, na verdade, pensando, porque quando vocês falaram baralho logo, eu fiquei assim, baralho, eu fiquei pensando a coisa do baralho tradicional, principalmente porque vocês falaram do Coringa. Mas aí quando você fala, não, é Coringa, porque ele estabelece relação com todos, aí eu falei, claro, pô, muito, muito a ver com o tarô, porque é esse jogo de relação, não só de leitura de uma imagem, mas entre as imagens, né? Realmente uma narrativa que se constrói ali e que vai depender de quem está lendo, né? Pessoas diferentes lendo aquele mesmo jogo, a leitura será completamente diferente. Então, vocês também, provavelmente, se voltam com esses dispositivos daqui a um tempo nesses mesmos lugares, lerão outras mensagens, eu imagino, né? Não vai ser essas mesmas informações. E aí eu também fico pensando no que é que escapa, no que é que a gente não consegue, porque algo também sempre vai ficar no oculto, no mistério, né? Eu acho que também é sabedoria nossa entender que tem coisa que a gente não pode acessar, tem coisa que a gente tem que ficar mesmo oculta, para um outro momento ou para nunca, tem coisas que a gente realmente não tem acesso. E aí, minha fala não vou me alongar muito mais não, porque eu acho que é importante a gente trocar. Eu vou procurar essas referências que eu pensei, porque tem a ver com isso, assim. Vocês criaram dispositivos, como essa coisa do protossismógrafo, e é ainda um dispositivo humanoide, né? Aí eu fiquei pensando, como é que o lugar se comunica entre suas partes, e como vocês conseguiriam, de alguma maneira, criar dispositivos mais próximos disso, de uma mimetização do natural, talvez, e menos humanoide, assim. Isso eu estava pensando porque li recentemente, eu venho estudando algumas coisas de agrofloresta, sintropia, e aí em alguns desses milhares de coisas que eu li, tem uma relação sobre os fungos, né? A gente vê as árvores ali e tem toda uma comunicação debaixo da terra, assim, falando de uma forma bem leiga. E aí eu fiquei pensando assim, o que é que está sendo comunicado ali entre essas vibrações, como essa pedra está para fora, assim, digamos, né? O que é que tem ali para dentro dela? Enfim, achei que seria interessante. E aí eu vou mostrar essas referências que eu falei, porque são dois artistas que eles meio que uma artista, ela pega como se fossem as patas de um pato e veste, que não tem utilidade humana nenhuma. E aí é essa relação de você se apropriar de um instrumento natural, de uma habilidade que super funciona para a adaptação daquele ser naquele espaço, e quando você retira e coloca no humano, o contexto é outro, e aí não funciona. Da mesma maneira, tem um outro artista que ele trabalha com essa relação do polvo, então ele coloca várias pessoas para entrarem num dispositivo e terem que caminhar muito lentamente. Eles têm que, inclusive, fazer uma espécie de oficina antes, para entenderem a se relacionar em conjunto e articularem aquela estrutura com aqueles tentáculos, assim. Enfim, eu estou falando tudo isso porque eu acho que
é uma outra possibilidade de vocês pensarem nesses veículos de tradução, assim, que podem fazer sentido ou não. Acho que, a princípio, seria isso, assim, minhas inquietações iniciais. Ai, que ótimo, gente. Bom, depois, se vocês quiserem compartilhar as referências, a gente pode voltar, mas eu gostaria de responder algumas coisas, eu acho, reagindo ao que vocês falaram, eu acho que a gente pode, breves, depois eu passo para o Lucas, depois a gente pode ir rodando, assim, aí, seguindo um pouco do diálogo. Bom, voltando talvez para algumas questões que vou responder na ordem, porque me ajuda um pouco mais a organizar as ideias. Um pouco do que a Joyce trouxe, assim, eu acho, assim, acho que as referências acho maravilhoso, assim, tem uma série dessas coisas. A gente tem feito um trabalho também um pouco de que as referências que têm chegado, a gente tem entendido também como uma espécie de sinais possíveis de serem agenciadas. Então, a gente tem cuidado muito de como essas coisas têm chegado e também não tem tentado se precipitar a qualquer associação imediata, a gente já ir atrás dessas referências. Então, a gente tem realmente tentado nos colocar numa posição onde essas coisas se façam. Mas eu acho que tem uma coisa... Então, é muito bom, assim, que essas coisas cheguem dessa maneira, enfim. Então, várias questões eu acho que aparecem a partir daí. Mas eu acho que tem uma coisa que talvez eu fique com vontade de responder de alguma maneira, sobretudo sobre essa questão que a Joyce colocou da passagem da palavra para os instrumentos, que eu acho que tem uma... Talvez, assim, mesmo nas palavras, não tinha-se uma intenção de que aquelas frases fossem exatamente o aprendizado. O apreender, na verdade, é quase algo impossível. A gente admite que é algo impossível de aprender em si mesmo. O que a gente tem são passagens, são possibilidades de relacionar com aquilo, mantendo, de alguma maneira, o mistério e mantendo, de alguma maneira, isso de maneira cifrada. Isso nunca vai ser exatamente desvendado, até porque a ideia não é desfazer o enigma, né? Ou né, como lá na Esfinge, mas, pelo contrário, é manter o enigma e na sua força de enigma, na sua capacidade de enigma. Então, até lá nos enunciados, que ali é um exercício que vem bastante das ferramentas lá do End, e que, de alguma maneira, a gente faz também aqui, só que aqui a gente não explicita eles, porque eles é o que nos permite fazer esse exercício de passagem para chegar nos dispositivos, assim. Mesmo que seja rápido, esses dispositivos já, de alguma maneira, deriva de uma espécie de relação que no End eles chamam de exercício de reparagem e, posteriormente, de reparação, no sentido de que são esses exercícios de se relacionar e de se colocar numa outra posição, que não é essa posição de ter ideias sobre o lugar, de tentar já exercer um tipo de atividade ali, mas uma posição de parar e reparar e parar de novo, e isso como um movimento mesmo, uma constante. Então, mas é interessante porque, de alguma maneira, talvez seja essa questão de manter o mistério, assim. Isso, em momento, é uma questão que a gente também quer conservar. Só que aí tem uma outra coisa que se faz, que eu acho que talvez, quando a gente está procurando se relacionar com os lugares, sobretudo nesse último agora, veio uma questão que foi quando eu falei da narrativa, que foi o que você perguntou, assim. Não é exatamente uma narrativa que volta para a palavra no sentido de uma palavra que explica, mas no sentido, talvez, disso que a gente se entende como um mito. A gente entendeu muito isso. De alguma maneira, o que aparece para nós é uma espécie de mito que esse lugar pode colocar, ou pelo menos é a maneira que a gente tem de acessar. E esse mito ele não está só relacionado ao lugar em si, mas ele tem uma dimensão que parece que é o que nos aconteceu de forma pregressa à chegada a esse lugar, constitui esse mito.
no sentido assim, a gente começa a entender, por exemplo, com essa situação do geomonumento, de que houve uma trama que se fez inteira antes da gente chegar lá, muito antes, que talvez não foi tão arbitrária assim, que já era, de alguma maneira, uma trama que se constituía, que nos levava até aquele lugar. Então, é isso, e aí, era, de alguma maneira, a nossa compreensão nesse momento estaria para dar continuidade, de assim como a gente utiliza, né, de alguma maneira, esse lugar como uma matéria, né, assim, e aí, mesmo tentando escutá-lo, a gente está trabalhando ele como uma matéria de relação, ter uma certa reciprocidade de colocar a nossa vida e os nossos acontecimentos também em disponibilidade para os lugares para que eles possam trabalhar com isso e produzir um sentido, que não é o sentido que a gente tem. No sentido assim, a gente poderia falar, eu fui para lá porque eu procurei um apartamento, um lugar para alugar em Lisboa, e aí dentro... Assim, existe uma série de explicações possíveis. Era o preço, era não sei o quê. Mas, na verdade, a gente poderia colocar isso à disposição, essa história pregressa, e ver que sentido esse lugar daria para isso que aconteceu. Então, isso é um exercício que a gente está pensando agora. Por isso que eu falei da narrativa, porque parece que aí tem uma força de emergir, uma espécie de mito, que é como se fosse pensar numa imagem, a gente tem trabalhado com algumas referências que emergiram ao longo desse processo, mas, assim, se fosse pensar numa imagem, era como se existisse o plano da realidade, do real, que é o plano que a gente, da nossa percepção. Existe um outro plano que a gente já estava jogando com esse lugar, ao infinito, assim, uma outra temporalidade. Mas a gente não sabia nada disso, a gente não percebe nada disso. E quando a gente encontra, alguns desses jogos que a gente já tem com esse lugar pode se revelar para a gente. E aí é isso que a gente está tentando investigar, porque eu acho que é isso que pode agora, a partir disso, gerar. Mas esses materiais também, o som, a inscrição no papel, até a própria imagem, a gente tem pensado isso, e aí eu já respondendo um pouco a Laura dessa questão, que eu acho maravilhosa essa provocação de pensar esses dispositivos não humanoides, mas, ao mesmo tempo, me parece que esses dispositivos que a gente tenta trabalhar também, eles são analógicos justamente por isso, porque me parece que antes de tornados para uma função mesmo científica, tinha uma potência de abertura em que talvez esses acontecimentos outros é o que dava a possibilidade de uma comunicação para além dessa funcionalidade mesmo. Então, quando a gente chegou nisso... Porque a gente chega no sismógrafo justamente por conta dessa pista que a gente chama... E aí as pessoas também, é uma maneira de responder sobre as pessoas, elas fazem parte do lugar como qualquer outro elemento. Esse é o nosso entendimento. Então, elas só que, às vezes, até agora foram pessoas, pode ser que não seja, pode ser que seja outra coisa depois, mas elas também funcionam como uma espécie de mensageiro. Foram meio que aleatoriamente, sem a gente perguntar, elas dizem coisas que são pistas muito incríveis para a gente entender a nossa relação com aquele lugar. A gente já estava observando, mas a questão do sismógrafo vem muito disso. Esse dado, por exemplo, da condição sísmica daquela pedra, que foi uma coisa que a gente nem tinha passado pela cabeça, e da vinculação histórica disso, por exemplo, com a coisa da monarquia, foi alguém que nos disse de maneira muito gratuita, e a gente, peraí, a gente está olhando essa pedra e veio essa informação. Isso é um dado. E aí a gente chega no... Então tem uma coisa de ir reparando essas pistas, e isso vai se constituindo como o próprio dispositivo, assim. Bom, pelo menos foi assim dessa vez, assim, o que aconteceu. Bom, eu acho que eu vou deixar o Lucas responder mais questões. Eu acho que foi isso que eu consegui. Não, eu queria colocar algumas coisas bem rapidamente, porque na verdade está sendo muito bom escutar vocês duas. Mas acho que faz muito sentido quando o Joyce fala dessa mudança da memória sobre o lugar e da memória com o lugar, e esse movimento gradual de mudança da palavra para a vibração. Acho que isso é uma boa síntese, de alguma forma, de muitos desses movimentos, que a gente começa realmente num sentido de tradução, né, dessa operação de trânsito dentro da própria linguagem, né, ou de uma linguagem para outra, de uma língua para outra, e começa a trabalhar já nesse momento com o Geomonumento do Rio Seco, nessa tentativa de transdução, né, não de uma operação dentro da linguagem, mas
própria mudança de matéria que permite a emergência de uma nova, de um novo status de relação, né? Da emergência de novos acontecimentos conjuntos. E aí é interessante, né? Acho que quando a gente coloca como aprender com o lugar o que é memória, essa apreensão, muito mais no sentido de captação, é uma apreensão no sentido de tornar corpo mesmo, né? De que isso gere marcas e mudanças sensíveis de compreensão muito mais ligado a isso, né? Esse aprendizado que a gente incorpora e que a gente busca dispositivos de tornar mais corpo ainda e de habilitar esse processo de reinstanciação desses, né, de que isso se torne corpo em outras esferas, em outros lugares, né? E aí é muito essa provocação, Laura, dos dispositivos humanoides, né, e menos humanoides. Você fala dos espaços da Lígia. Uma coisa que a gente está percebendo é isso, percebe esse redimensionamento do que nos levou a esses lugares, né, e toda a forma de relação com eles. Também a gente percebe que, né, nessa relação conjunta, enquanto essas forças, essas sabedorias contidas nesse lugar nos oferecem tantas pistas e caminhos, né, e que o que a gente tem para colocar à disposição somos nós, né, assim, nossos corpos, essa escala e nossos repertórios, na verdade é muito disso que vem, né? A Joyce tinha falado dos espaços imantados, né? O próprio sismógrafo, acho que são coisas que constituem nosso corpo, nosso repertório, interesses pregressos, e que está tudo para jogo, né? Na verdade, quando a gente se coloca nesse plano de relação, ou quando a gente é colocado nesse plano de relação, tudo isso passa a ganhar um novo significado e se tornar novas potências, né? Então, não sei, acho que isso vai variar, tende a variar muito, né, a partir de cada encontro, de cada lugar, mas é ótimo ter em horizonte, assim, pensar o que seriam, né, dispositivos ou formas de instanciação menos humanoides, mas eu não quero me prolongar aqui, não, eu quero para que a gente possa seguir conversando. Eu, escutando você, me parece assim que esse caminho todo assim se revela como um exercício de disponibilidade, assim, de abertura, né? De vocês se colocarem disponíveis tanto para estabelecer as relações, quanto para compreender essas mensagens. E aí, quando o Lucas falou da coisa analógica, aí na hora mudou uma chavinha aqui e eu fiquei pensando no rádio. E rádio tem essa coisa de interferência, de ruído. E aí eu acho que é também muito interessante para o que vocês estão fazendo assim. E até quando vocês falam assim, tem um plano real e tem um outro plano que nos traz até esse lugar, com informações e com experiências de outras pessoas, que tem uma coisa a ver com essa coisa analógica do rádio, que é a coisa da frequência. De vocês estarem sintonizados de alguma maneira com esse outro plano, porque se não estivessem, não estariam captando essas mensagens, né? E, enfim, acho que tem essa coisa de entrar nessa outra frequência. Eu vou falar rapidamente só o nome dos dois artistas, e que eu acho que não tenho certeza, na verdade, se os dois são argentinos. Ela é uma artista argentina, que é Júlia Padilha, e eu queria, na verdade, será que a gente conseguiria compartilhar o vídeo ou alguma coisa assim? Eu posso... Pode compartilhar, você consegue daí. É Sim, só um trechinho, porque aí eu acho que se alguém se interessar e quiser futucar depois, assim, para ver... claro, pode compartilhar. Pronto, então, deixa eu... Como que eu vou aqui? Aí vocês estão vendo a tela do Google Chrome, não é isso? Sim, estamos vendo o YouTube. Pronto. Esse é o trabalho que eu falei que ela coloca umas mãos de pato, assim.
E o trabalho do Eduardo Navarro, eu tenho a impressão de que ele também é argentino, eu não tenho certeza. Que foi o que eu falei do polvo. Deixa eu ver se eu adianto um pouquinho. As pessoas estão vestindo esses aparatos, né, para formar essa espécie de animal, de estrutura animal. Que ótimo. Eu queria tentar ver se eles se... Oh, não, vocês estão vendo, né? É um passinho bem lento. Com certeza. Depois eu vou olhar com calma também o inteiro, assim. Achei interessante. E aí eu falo como referência no sentido, como eu fiz essa provocação de o que é que a natureza, esse modo natureza-cultura teria de agenciar as coisas, como também ela cria essas próprias estruturas naturais, né? Enfim, não acho que necessariamente o caminho é esse, é se apropriar dessas ferramentas. Eu gosto também quando vocês falam do analógico, e que são esses instrumentos, na verdade, de sensibilização de vocês e dos lugares para que essa comunicação entre vocês exista. Eu não acho que é necessariamente vocês se fazerem ou fazer com que os lugares venham para uma posição, essa coisa antropocêntrica de que as coisas têm que funcionar como é para a gente, né? Eu não acho que o caminho é exatamente esse, assim, a gente tem que participar de todas as camadas. Ótimo. Acho que também, não sei, fiquei contemplada assim, com a discussão, não sei se teria... Entendi assim, um pouco, né, o que vocês estavam querendo dizer com essa narrativa que vai, né, que surgir agora, surgirá em um outro momento. Teve alguma coisa que o Lucas Férez falou, mas que eu me esqueci. Tá difícil. A vida de memória afetada. Mas eu achei a referência do filme, realmente tem as cenas de incêndio foram filmadas nesse incêndio de 2017 que atingiu norte de Portugal e essa região da Galícia, parece que outros pontos também da Espanha. Chama Lo que Arde, em espanhol, mas em galego acho que O que Arde mesmo. O diretor é Oliver Laxe. Eu vou compartilhar o link. Eu consegui assistir, eu acho que por uma plataforma assim, de streaming na época. Não sei muito bem, agora não me lembro, posso tentar buscar. Coloquei o link aqui no chat, talvez vocês possam postar na descrição do YouTube, né? Para ficar disponível para quem está ouvindo. E é interessante porque é um documentário ficcional, né? Ele cria uma história a partir desse incêndio. Os registros são do incêndio de 2017, mas ele cria também uma narrativa paralela, assim, e usa esses registros documentais para a ficção que ele cria. Se eu não me engano, é um curta. Maravilha. Mas, enfim, depois a gente vê. Depois eu vejo para vocês se está disponível em alguma plataforma. Que ótimo, Jéssica. É meio médio, na verdade, agora que eu vi. São 85 minutos. Não é uma média, não, é um longa mesmo.
Eu tinha a impressão dele ser mais curto. Ai, que ótimo. Agora, então, o desdobrar da pesquisa, vocês mais ou menos situaram onde vocês estão, assim, mas já tem possíveis desdobramentos que vocês pensam de ações, assim, caminhos por onde vocês querem experimentar, que vocês gostariam de... Não sei, eu tomei Olha, aqui as não, rédeas sim. com a minha curiosidade. Não, acho interessante. A gente tem algumas atividades. É até ótimo que a gente já está chegando, finalizando, e aí a gente já conclui colocando algumas questões. Tem algumas atividades que a gente já estão programadas. Uma delas a gente vai oferecer um workshop em Salvador assim que a gente volta, muito a partir dessa espécie de metodologia, de protocolo que a gente foi experimentando. A gente está organizando isso e provavelmente vai ser no final de junho, mas a gente vai divulgar isso em breve, assim. E isso já é uma atividade programada, uma atividade de contrapartida do projeto. Mas além disso, assim, a gente tem esses materiais, né? A gente coletou de alguma maneira uma quantidade de materiais e a gente tem estamos investigando, temos algumas ideias de algumas possibilidades de fazer coisas com isso, assim. Disso que a gente está chamando de reinstanciar, mas também de criar condições para que essas coisas que esses materiais que estão se desdobrando, dessas relações, dessa investigação, eles possam ter uma espécie de sobrevida, assim, de continuar existindo, encontrar esses meios de existência. Então, a gente tem experimentado algumas coisas, assim, tanto nesse sentido, essa investigação de uma espécie de ponto zero pré-história que está aí beirando uma espécie de narrativa mitológica, mas também isso como um processo mesmo, que a gente está fazendo, mas também tem uma coisa que é mais imediata, que é alguns materiais que a gente já está meio que produzindo, que vai ter né, que vai conseguir traduzir um pouco dessas pesquisas, assim. Acho que é isso, mais ou menos de encaminhamento por enquanto. Não sei se o Lucas quer falar alguma coisa, se alguém de vocês também quer colocar mais alguma coisa, e a gente já pode ir encaminhando para finalizar. Lucas? Eu também queria agradecer bem pelo convite, pela conversa. Acho que foi massa. E eu espero também que quem esteja assistindo tenha gostado e possa ter enriquecido as experiências e a caminhada de cada. Eu tive pequenas instabilidades aqui, mas eu consegui te escutar, Joyce. Acho que nesse final a internet aqui deu algumas questões. Mas obrigado, muito obrigado por vocês trazerem, pela generosidade de compartilhar as questões. Achei que foi muito bom assim conversar com vocês. É isso e despedimos.